todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado sombra. Todo ser humano. Cabe a você, numa campanha, a ressaltar o lado bom e tentar neutralizar ao máximo o lado ruim. Os marqueteiros gostam muito de se vender a sua própria arte, né, digamos assim, se isso pode se chamar de arte, imaginando operações fantásticas, um business plan. E na verdade não acontece, as coisas são mais casuais do que a gente pode imaginar. O meu material de trabalho é com a mídia livre, com a imprensa. Como em qualquer profissão, os profissionais de comunicação trabalham em troca de uma moeda. A moeda no jornalismo é a informação. Você tem que montar com a imprensa uma relação de confiança, de tal maneira que você se torne importante para ela, porque você é uma fonte de informações. Existem eleições que versam sobre temas. Existem eleições que versam sobre pessoas. A primeira batalha de qualquer eleição é pela agenda. Qual é o tema da eleição? Essa é uma batalha subterrânea entre as campanhas e não é claro nem para a imprensa e nem para o eleitor, nem para o telespectador, o que está em jogo ali. A comunicação política ela tem um papel para o bem ou para o mal, sempre teve, sempre que houve política, né? Ao lado do Maquiavel, ao lado do Napoleão, ao lado do Stalin, sempre houve uma pessoa que pensou essas coisas. Quando você vai para uma campanha eleitoral, você tem que encarar a campanha eleitoral como um enfrentamento político de concorrentes e não de inimigos. A política não é a continuação da guerra por outros meios. A política, ela não pretende eliminar o outro lado, ela pretende ganhar. A política tem que ser hegemônica, não no sentido da destruição. No Brasil é selva completa. A campanha presidencial é absolutamente selvagem. Não há limite, não há escrúpulo. Política é um jogo estratégico, é um jogo sem regras. Então, quando o que se chama hoje de marketing político, né? Quando o jornalismo e quando a publicidade chegam à política em várias etapas, e nessa etapa que nós estamos vivendo, que se chama de marketing político, ela chega e se exige dela uma sofisticação muito maior. Então isso se chama marketing político, é a adaptação à linguagem que não nasceu na política. Mas se a política não acompanha, ela não consegue disputar a atenção da opinião pública com os meios de comunicação, com a publicidade. A apuração desde as primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. Tu és a glória e a esperança do Brasil. Getúlio, és o que merece. O marketing político no Brasil, ele é tão antigo quanto o Brasil, né? É conhecido as excelências de trabalhos de marketing que foram feitos por Getúlio Vargas, para o próprio Jânio Quadros, com Varre Vassourinha, que é um clássico de comunicação política, né? A construção da imagem passa pelo veículo onde ela está construída. Num comício onde você tem um microfone pouco sensível,
e uma transmissão muito ruim, o som muito ruim. Então você tem que falar devagar e dar as pausas. Povo brasileiro, estamos aqui mais uma vez. Ou seja, a adequação ao veículo. Então, do Getúlio Vargas a Lula é apenas uma adequação à linguagem do meio. Os jornais eram partidarizados, né? E isso tornava os jornalistas partidarizados, né? A tribuna da imprensa era lacerdista, à última hora getulista, e deixavam claro, de uma maneira geral, as suas simpatias. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções. Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência. Era o chefe da Casa Militar e ao presidente da República. Nesta época, três fatores, três atividades, digamos assim, podiam ser considerados carro-chefe das campanhas. O primeiro deles era a ação do candidato, a presença dele através dos comícios. O segundo ponto era uma assessoria, vamos dizer assim, de imprensa, notadamente do rádio. Grandes políticos usaram o rádio com uma competência enorme, para destacar dois, o Brizola mesmo, né? O Lacerda, para falar um pouco aí da geração que vem como referência a minha geração. E a linguagem do rádio é uma linguagem forte, é uma linguagem onde se grita, onde se fala alto. Nós da UDN e vós do PTG, vós não representais mais os PTGistas odientos de 1954. A outra coisa que era também muito comum era a formação de grupos simpatizantes que tomam, como se fosse hoje, diretórios e comitês locais, regionais, que tomavam conta da campanha. Eu me elegi vereador e deputado no Rio Grande do Sul. A tradição normal era não gastar nada na campanha. Não tinha nenhuma figura dessa que você falava, que na época não tinha espaço de rádio, nem espaço de televisão, não tinha nada disso. Então, não se sabia o que era marketing político, coisa que valha. A campanha era campanha. No meu caso, eu nunca gastei nada em campanha. Se a gente pegar as biografias de políticos, os livros sobre campanhas, os livros de um modo geral, eles são silenciosos em relação ao uso do dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Você pega as biografias, não fazem referência a isso. Meu Brasil segue em frente, vamos na onda, moçada, JJ, foi a maior barbada. Foi um americano que ensinava inglês ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, né? Que voltou para os Estados Unidos, escreveu um livro sobre Juscelino e tem 8 páginas preciosas sobre o financiamento da campanha do Juscelino Kubitschek. Ele usava 2 aviões. Ele usou pela primeira vez televisão, já fazendo comunicações e tal. Então foi uma campanha muito cara, a do Juscelino. Eu vou morrer de saudade, mas vou.
A sociedade nunca aceitou que a democracia brasileira custa caro. E que a democracia custa caro no Brasil e custa caro em qualquer país. A eleição é uma coisa cara. O Brasil é um país continental, geograficamente complicado de você alcançar, porque é muito grande e tem muita gente. E as concentrações existem naquelas capitais, mas você tem espraiado aí pelos interiores de uma maneira geral um contingente formidável de pessoas. Não é barato você chegar a cada canto desse. As reformas de estrutura que sejam capazes de alterar o quadro de miséria e de subdesenvolvimento que há neste país. Peço ao povo para dizer não. A televisão introduz um mundo novo, não apenas nos meios de comunicação, mas na política, porque muda completamente o tipo de linguagem. Quem dominou no Brasil bem a televisão, de políticos, foi o Jânio Quadros, que tinha consciência e diz isso, escreve isso. Comprometido seu prestígio por um rol consternador de escândalos oficiais. A televisão não tem nenhuma culpa disso, ela apenas ampliou o que o Jânio fazia. Um profissional chegou um dia e disse: ô Jânio, estou fazendo hipotético, não houve isso, mas Jânio, teu discurso tem que ser isso, você é um homem limpo, mãos limpas, sério, e vai varre, vassourinha, vou varrer a desonestidade. Varre, vassourinha, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é nossa gente pajanga. É Jango, é Jango, é o João Goulart. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona, compareça dia 6 de março e não. Embora em parte a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Atenção, o senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. A primeira campanha que eu considero, que eu me lembro, que foi uma campanha que teve uma eficiência maior no marketing político, foi a de 1974. Foi quando havia televisão. A televisão era liberada, mas não era na maneira como é hoje. Os partidos tinham spots, eles não tinham o programa eleitoral de 20 minutos ou meia hora e tal. Se o MDB ganhar, eu acho que as coisas podem melhorar para nós. Tá uma coisa horrível. Eu tenho que vender cafezinho para poder viver. Senão eu não posso viver com o custo da vida. Eu acho que só o MDB mesmo para dar um jeito nisso. Vote por pão, saúde, educação. Vote pela democracia com justiça social. Se você está descontente, seja coerente. Vote por você, votando no MDB. A primeira figura do
coordenador de campanha com características e organização mais profissional como temos hoje, ocorreu nesta campanha de 74 do MDB. O intelectual que organizou a mensagem política disto foi Fernando Henrique Cardoso. Virá depois da democratização no plano do parlamento. Quem luta e briga por você o ano inteiro é o MDB. É o MDB. O PMDB ganhou e deu uma lavada no Congresso. Ficou uma situação bastante difícil para a ditadura. Aí, eles, para a eleição seguinte, fizeram a Lei Falcão. Nós fizemos uma estreia que era o currículo do PMDB, com 300 fotos, 5 minutos. Era um negócio bastante impressionante, meio feliniano, né? Porque imagina 300 candidatos, tem de todo tipo, né? E eu passando os candidatos assim, lentamente, tudo em fundo branco, uma coisa agoniante até. E o Montoro, em off, falava PMDB, como se fosse um currículo. A passagem da ditadura para a democracia é o nosso PMDB. Eu não tenho dúvida nenhuma de que com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Não podemos nos esquecer que durante a ditadura, o general Golbery Couto e Silva trabalhou muito bem para que se organizasse um partido dos trabalhadores. Tanto é que Brizola costumava dizer que Golbery conseguiu fazer do PT a esquerda que a direita gosta. Ao pedido do governo, nós vamos voltar a trabalhar! Eu saí do PCdoB para vir para o PT. Né? De uma certa maneira, foi um exercício de 3 vertentes que se juntaram. A vertente que sobreviveu da resistência armada, a vertente das lideranças sindicais e populares e a vertente dos intelectuais. Essas 3 vertentes conjugaram-se num partido pós-comunista e pós-social-democrata. Até meio difícil de defini-lo, porque ele nasceu juntando fatores que normalmente nunca se juntaram em um partido político. E não foi fácil, porque eram discussões intermináveis, divergências enormes, né? Havia traumas, porque a gente trazia uma carga muito pesada. O PT nunca assustou as elites. O PT podia criar um certo incômodo. As elites não se identificavam com ela, ou a olhavam até de cima para baixo, com um certo... Mas medo, quem ameaçava era o Brizola. Se não fosse horário político, a gente tinha saído da ditadura dos generais e tinha caído na ditadura dos donos de televisão, né, que elegeriam quem eles quisessem. Né? Então, o horário político... Como é que o Brizola ganhou a eleição no Rio de Janeiro? Né? Ele ganhou a eleição no Rio de Janeiro em cima dessa democratização. As pessoas não lembram que em 82, quando Leonel Brizola foi eleito, quem denunciou o escândalo Proconsult fui eu. Estava no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil deu a vitória a Leonel Brizola. O que foi feito foi a contratação de uma empresa para fazer esta apuração. Neste momento, a equipe do Brizola era coordenada pelo então deputado César Maia, que resolveu fazer uma apuração paralela. Os números que eles
a equipe do Brizola estava encontrando divergia do que estava sendo divulgado na TV Globo. A suspeita era que o programa computacional que estava apurando tinha um delta negativo para o Brizola. Mas isso nunca foi efetivamente comprovado, porque o Tribunal Regional suspendeu essa apuração eletrônica e refez toda a apuração manual. E deu o resultado que todos sabemos. Nós não tínhamos mais os censores, mas tínhamos que entender algumas coisas que nos proibiam a partir de... Não era uma coisa, não era... O doutor Roberto disse, não faça isso, a família... Mas era um pouco a crosta de censura que tinha lá dentro. Então, e ao longo do tempo, principalmente nos primeiros anos pós a censura, foi trabalhar realmente no limite. Eu me lembro quando eu trabalhava na RBS, em 82, que houve uma greve geral no Brasil, que a nossa grande vibração é porque a nota aparecia no Jornal Nacional. Uma greve geral. Nota de greve. Depois de nota, houve reportagem, entrada ao vivo. Hoje, para dar uma greve, a greve tem que ser muito importante. A greve era uma novidade em 80 e poucos. Ou seja, naquele momento, divulgar uma greve era um problema, porque tinha aí todo o processo autoritário em cima da gente e tal. E depois foram caçados os líderes sindicais do ABC e houve a decretação de uma trégua que está terminando exatamente hoje. Então o que se busca nessa reunião aqui no Hotel Merak é uma solução definitiva para que segunda-feira não recomece uma nova greve, uma vez que terminou essa trégua. E pelas declarações que deram tanto patrões como empregados quando entraram para esta reunião... De quem é santa? Nos anos 80, que foram anos de intensa mobilização política no país, período da abertura, período de campanhas da Direta Já. Este movimento todo, que mobilizou a população inteira, acabou levando muita gente para uma série de atividades próximas aos partidos. Eleições diretas quando? Eleições diretas quando? Evidentemente, num momento como esse, em que a força da opinião pública, não podendo se manifestar através de eleição direta, teve que ser transformada num instrumento de pressão para o eleitor do colégio eleitoral, a televisão é um instrumento que vai levar o colégio eleitoral à nação. É o coroamento de um processo que transformou uma disputa eleitoral numa festa cívica. Aqui me referir a tudo aquilo que a imprensa já se referiu. A extrema esquerda com a extrema direita, caçadores de mandatos aliados, infelizmente, a deputados que foram caçados. Tudo isto num verdadeiro balaio de gatos que, em hipótese nenhuma, servirá para a solução dos problemas brasileiros. Com o meu voto, faço dele o golpe final contra a ditadura fascista e entreguista que infelicitou minha pátria. Voto em Tancredo Neves. Vai passar nessa avenida um samba popular. Ganhamos a Direta Já, mas não foi aprovada a emenda. Fomos para o colégio eleitoral, derrotamos o colégio, ganhamos, na hora de assumir o doutor Tancredo. Nos deu uma rasteira aqui e assumimos o Sarney. Dali para cá, o MDB... Cada brasileiro ou brasileira. Doravante, 1000 cruzeiros. Passa a valer um cruzado. O governo não tem em vista nenhum plano de congelamento. Responda rapidinho. Quanto custa agora uma caixa de fósforos? Caixa de fósforo? 20 cruzados. Quanto? 20 cruzados. 20? 10 cruzados. 10 cruzados, senhor? 50 cruzados.
No 89, o papel, o fator político fundamental, principal, é a crise de representação nos estertores da nova república, tornando as legendas tradicionais algo desprezível naquele momento e tornando mais ainda os políticos tradicionais algo desprezível naquele momento. Fizemos uma primeira pesquisa qualitativa e a pesquisa informou como dado básico que o Dr. Ulisses era absolutamente tudo o que a população não queria naquele momento. Bote pé no velhinho, o velhinho é demais. Bote pé no velhinho, que ele sabe o que faz. Vai levar o Brasil, no Iapau que é subir, e acabar com a molecagem que tem por aí. Com a morte do Tancredo, com 74 anos, havia velho, não podia ser, tinha que ser um cara... E em 89, todas as elites brasileiras que puderam influir nas empresas de comunicação e podem fazê-lo através do peso dos seus anúncios, através do poder econômico que têm, influíram para evitar que o Brizola fosse eleito. Se o Leonel Brizola for eleito presidente desse país, eu vou chegar lá de serrote. Eu vou serrar uma perna desse modelo econômico. Esse modelo econômico está podre. Não pode continuar exatamente como ocorria nos últimos anos da monarquia. O Brizola ameaçava as elites ideologicamente. Começa hoje, aqui e agora, uma caminhada. Você está começando agora a escrever. Nesse instante, é importante cada um de nós começar a perceber que votar. Respire fundo. Esse caminho é o da democracia, na perspectiva daqueles que foram assassinados e torturados pela ditadura. Será que você não me conhece? Acho difícil. E nós temos um traço em comum. Estamos juntos. Este é o símbolo da nossa fé. A mesma fé que me faz acreditar que poderemos juntos construir um futuro melhor para todos os brasileiros. A mesma fé que me faz continuar nesta caminhada, vencendo os obstáculos, vencendo os desafios, superando as injúrias, as calúnias e as difamações. Fernando Collor era governador de um estado pequeno do Nordeste que criou notoriedade por criar um grande factoide que foi a caça dos marajás. Até um certo momento, a candidatura à presidência era uma possibilidade muito remota. Mas, na verdade, a partir da capa de Veja e tal, ele começou a ser muito solicitado a fazer palestras. E eu cuidava dessa agenda externa, digamos assim, né, ao governo de Alagoas. Ele me dava ali uma semana por mês, em cada 3, ele me dava uma semana, e eu administrava aquela agenda. Quando esse factoide, que era uma coisa isolada lá de Alagoas, ganhou o plano nacional, isto se potencializou. Eu me relacionava, por exemplo, com o Alberico. Eu tinha um acesso a ele muito bom. Eu ligava para ele e vendia uma pauta, era assim que funcionava. Alagoas é um estado pequeno, tem apenas 2.300.000 habitantes. Mas em matéria de escândalos no serviço público, Alagoas leva o campeonato. O novo governador, Fernando Collor de Mello, empossado há 15 dias, está atacando de frente o problema. E foi justamente uma decisão do governador que permitiu ao Globo Repórter flagrar uma situação escandalosa de empreguismo. Então eles foram lá e deitaram e rolaram. Foram matérias maravilhosas. Assim. Com a extinção dos marajás, a folha de pagamento do Estado vai cair? Sem dúvida nenhuma, somente com essa... Então aquelas coisas eram coisas que resultavam em boa mídia para o governador, mas não passava não era uma coisa que passasse pelo Roberto Marinho. Eu acho que o Roberto Marinho, se quisesse, disse, olha, estamos dando muita colher de chá a esse governador aí, vamos... Mas ele não fez. Naquele momento você tem que pensar do que nós estamos falando. 89 é a ditadura, é a primeira eleição à presidência da República livre, é uma conquista do povo brasileiro depois da campanha da Direta Já, tinha uma série de simbologias fortes, né?
E comecei a imaginar uma rede de TV que olhasse tudo do ponto de vista do povo. Quais eram os interesses do povo, como que era a coisa feita pelo povo. E tomei uma decisão de radicalizar um pouco a linguagem para a esquerda. Rede Povo apresenta O Passado Condena, novela política, capítulo 1. Geisel andava com Figueiredo, que andava com Sarney, que depois começou a andar com Ulisses. Sarney era presidente do PDS e andava com Delfim, que naquela época andava com Afif. Afif era secretário da Agricultura e andava com Maluf. Maluf andava com o prefeito biônico Collor. Collor, que votou em Maluf no colégio eleitoral, hoje anda com Antônio Carlos Magalhães, que anda com Sarney, que andou muito com Figueiredo, que andava com Geisel, que hoje anda com Aureliano. O povo surgiu na minha casa, eu estava comentando com um amigo que nós íamos fazer uma televisão idêntica que se praticava no Brasil e copiamos toda a padronização visual da Globo. Um jornalismo do jeito que o povo gosta. No Povo de Ouro, as músicas que vão tomar conta da campanha eleitoral. E a gente brincava entre nós, já que é para escolher um adversário, vamos escolher logo o principal, que é a Globo, que naquele momento tinha uma postura muito diferente do que ela tem hoje. Ela era muito mais radical para lá de lá. E o que é que a gente tentava fazer? A gente fazia assim, um programa que fosse atraente. A gente tentava fazer uma coisa com uma linguagem meio de Globo Repórter, misturado com o Fantástico, sabe? E a gente tentava fazer programas que fossem atraentes para o telespectador. Na eleição do primeiro turno, o doutor Ulisses fez 3%. 3%. O Covas, o doutor Aureliano, o Afif, o Maluf, meu Deus do céu, perderam para o Lula e para o Collor. O Collor que a Globo tinha inventado, o caçador de Marajá. Quando o Brizola perdeu no primeiro turno do Lula, o Collor já estava com meio caminho andado. Ele já era um ungido das elites. E é evidente que entre o Collor e o Lula, eles preferiam ficar com o Collor. Embora o Collor não tivesse sido uma invenção deles. Àquela altura, se eles pudessem, que as elites pudessem inventar alguém, o nome mais confiável das elites em 89 era o Mário Covas. Só que ele não tinha sustentação popular de votos. Quem tinha era o Collor. E por isso eles fizeram uma aposta no Collor. Era aposta do possível, não era aposta do ideal. A gente pegou todo mundo de surpresa, né? O jingle nosso virou um hino, né? Virou um hino nacional. Então, nós começamos a criar um pânico na direita, porque nós tínhamos pesquisas que mostravam assim que 80% do eleitorado do Collor preferia o nosso programa. O Brasil criança na alegria de te abraçar. Lula lá, com sinceridade. Lula lá, com toda certeza pra você. Meu primeiro voto pra fazer cumprir a nossa estrela. Tínhamos uma dúvida, se nós ganharíamos no primeiro turno, em determinado momento, se ganharíamos ou não. A partir de um determinado instante, pelas pesquisas, a gente via que haveria segundo turno. Mas quando nós fomos para o segundo turno, havia absoluta certeza de que ganharíamos a eleição. Estava na mão a eleição. Quem conhece o PT, não vota no PT. A primeira pesquisa do Ibope no segundo turno informa: Collor já tem 51% dos votos. O outro candidato ficou com apenas 37%. E no segundo turno, eu acho que aí se evoluiu mais a ideia do profissionalismo, porque nós fomos obrigados a fazer o caminho inverso. No segundo turno, nós íamos para o centro, porque a ideia nossa era ampliar para ganhar a eleição. Nós não poderíamos ganhar a eleição apenas com
com o PT. Então o Lula passou a se vestir de terno, nós mudamos a direção de fotografia, e começou a sorrir mais, vamos dizer, o primórdio do Lulinha Paz e Amor já tinha ali. Dia 17, quem votou em Brizola terá que votar em Lula para presidente. Houve a adesão do PSDB, a adesão do Mário Covas, o negócio foi crescendo, crescendo, mobilização na rua, mobilização na rua. Nós aqui estamos para trazer o apoio do pequeno PSDB à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. Só para você ter uma ideia do que isso significava, quando ele saiu daqui para o primeiro debate com o Lula, que foi na TV Manchete do Rio de Janeiro, os câmeras, botaram as câmeras fotográficas e de vídeo no chão, os jornalistas cruzaram os braços e cantaram Lula lá. Enquanto fizeram um corredor, enquanto a gente passava, eles ficaram cantando Lula lá. Hoje seria impensável fazer que isso acontecesse, né? O candidato pretende demonstrar que as suas propostas para resolver a questão econômica e a crise social, as propostas que ele apresentou à nação através do seu programa de governo social-democrata, são as melhores propostas para o país. O candidato Fernando Collor vai, no que depender dele, tentar elevar o nível de discussão política no debate. Claro que ele está preparado para o que der e vier. Se houver canelada de lá, terá canelada de cá. Mas nós esperamos que o debate seja levado para o alto nível, para a discussão política e programática. Me informaram que havia uma oferta de gravação de uma senhora, Miriam Cordeiro, que seria mãe de uma filha fora do casamento dele, e que ela queria gravar. Eu imediatamente disse assim, grave. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Você imagina a situação da produtora, um monte de gente do PT e todo mundo querendo responder. Enfim, o Lula disse, olha, nós vamos fazer o que eu comentei com você. Eu quero abrir a Câmara e vou falar isso. Esta é minha filha Lulia. Ontem eu fui surpreendido no programa do meu aniversário, com a mãe da minha filha tentando criar uma imagem negativa a meu respeito. A verdade é que quando eu comecei essa campanha para o presidente da República, eu imaginei que o debate pudesse se dar no alto nível. Eu imaginei que o debate pudesse se dar no campo das ideias e não no campo pessoal. Eu não vou responder à mãe da Lurian, porque a Lurian não é resultado de um gesto de ódio. A Lurian é resultado de um gesto de amor num determinado momento da minha vida. No final, a campanha radicalizou de tal maneira que o medo do comunismo mobilizou empresários e trabalhadores no Brasil todo, e ainda mais não aceitando o apoio do PMDB, que foi um erro gravíssimo que o próprio Lula a vida inteira aponta como um erro grave, porque o PMDB ele tinha fácil os 3,5 milhões que a gente precisava ali para ganhar. Aquela foi uma campanha fantástica. O povo, a sociedade. O Lula estava realmente vivendo um grande momento. Ele estava com a eleição ganha. A Globo tirou a eleição dele. Você acha que esse debate pode decidir a eleição? Eu não acho que apenas um debate decida a eleição. Eu acho que o debate ajuda bastante a definição, principalmente das pessoas indecisas. O candidato do PRN, Fernando Collor de Mello, chegou também acompanhado pela esposa, Rosane, e preferiu não falar com a imprensa. Como é que o senhor se preparou para o debate? No dia posterior ao debate, eu estava na sala do diretor de jornalismo da Central Globo de Jornalismo, que era o Armando Nogueira. Vi com ele o Jornal Hoje, em que a edição do debate foi ao ar. Vi depois quando o Vianney Pinheiro, que era o encarregado do Jornal Nacional, era o chefe do jornalismo de São Paulo, tinha se deslocado a pedido da direção para fechar o Jornal Nacional naqueles dias. Vi quando ele ligou e disse para o Armando, muito bem, então nós só vamos mudar algumas artes, vamos melhorar um pouquinho a edição, o VT, do ponto de vista formal, porque
terminou muito em cima da hora, mas vamos com essa edição que foi pro ar. Que quando a gente chega na Ilha 10, tava o Otávio Tossi lá, descabelado. Otávio, por que você está atrasado? Não, então, tem que mexer muito aqui na edição, não sei o quê. Ah, por quê? Não, desceu aqui o Alberico e o Ronald, me deram um monte de ordem, não sei o quê. Nem adianta esperar, porque eu vou subir durante o jornal. Eu falei, mas que tipo de coisa? E ele mal conseguia explicar, estava cheio das anotações. Né? Quando o Alberico viu no ar a edição do jornal Hoje, ficou muito irritado, porque era clara, havia sido clara a superioridade do Collor no debate com o Lula, e aquela edição mostrava um equilíbrio que não houve, na verdade não houve. Alice Maria foi quem me chamou a atenção. Essa foi a edição que o Pinheirinho fez para o jornal Hoje. Ela está desequilibrada, porque ele deu o mesmo peso ao Collor que deu ao Lula. Está errada. Refaça a edição. Portanto, Alice Maria havia percebido que aquela edição estava desequilibrada, como efetivamente estava desequilibrada. E eu fiz uma edição em que eu dei pesos diferentes a desempenhos diferentes. Quando ele rodou os 2 primeiros minutos, eu senti toda a mutilação que estava sendo feita. A campanha eleitoral do segundo turno teve seu momento mais importante na noite de ontem. Foi o duelo entre os 2 candidatos pela televisão. O debate durou quase 3 horas e foi transmitido por um pool formado pelas 4 principais redes de TV. Reveja agora alguns momentos do debate. Talvez a Globo tenha favorecido um pouco, não sei, não posso julgar, não estava lá. O que aconteceu de fato nesse debate é que o Collor ganhou o debate. Quem assistiu o debate, e as fitas estão aí para quem quiser ver, vê que o Collor foi muito melhor que o Lula no debate. O problema do Nordeste não é um problema de seca, é um problema de cerca. Daí porque ele defendia a reforma agrária, senão morreriam milhões e milhões de nordestinos, como está aí a imprensa dizendo e o IBGE afirmando que é possível até nascer uma sub-raça. Eu quero, de alguma maneira, repelir essa insinuação de que nós sejamos sub-raça, até porque sub-raça eu não sou. Como também acredito que o meu adversário não seja sub-raça somente pelo fato de ter nascido no Nordeste. Eu acho que o Lula não perdeu no debate. Eu assisti o debate umas 3 ou 4 vezes, acho que houve uma edição pró-Collor. Eu acho que o Lula não ganhou o debate por nocaute. O Lula empatou o debate por pontos. E a Globo fez o Collor ganhar por nocaute. Pode-se imaginar que tenham sido feitas algumas ações com a intenção fraudulenta de mudar o resultado da eleição. Não. Não se esqueça que cada organização jornalística tem as suas redações. É muito difícil você controlar uma redação se você está na prática de um ato fraudulento. Esse fato vaza. Ele se transforma em escândalo nacional, isso desmoraliza a instituição. Isso tem que ser feito, não estou dizendo que não seja feito, mas quando é feito, tem que ser feito com sutileza, com habilidade, com cuidado. Do outro lado, está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. E nós fomos para uma reunião no Rio com o Armando dizendo que era inadmissível, que o jornalismo da Globo não podia aceitar isso, que ia se desgastar, que todos nós lutávamos todo dia para fazer um jornalismo de boa qualidade, isento, apartidário, etc., e que aquilo era, que o que tinha acontecido era inadmissível. É claro que o processo de 89, ele teve uma reavaliação por parte da emissora, do jornalismo, claro que teve. Agora, o que se viu, qual foi o nosso erro naquele processo? Foi mexer num fato que vem movido pela paixão. Essa foi a nossa avaliação. O que a gente devia ter feito ali era não ter feito um resumo do debate. Esse foi o erro. Quando você faz uma edição, por mais isento que você queira aparecer, alguém vai estar apaixonadamente olhando por um candidato e vai achar que você não está sendo honesto. Então o erro foi. Mas como era um princípio ainda de um processo democrático,
Era a primeira eleição depois da ditadura, do processo militar, primeira eleição direta. Então, erros aconteceram ali, vários erros aconteceram ali. O da edição foi um. O presidente Sarney colocou a faixa no presidente Collor. Ambos trocaram um longo aperto de mão. Juro a vocês, diante do altar das minhas convicções, que ao lado do povo brasileiro, da sociedade civil organizada, nós haveremos sim, minha gente, de reconstruir o nosso país para recuperarmos a confiança no seu verdadeiro destino. A ascensão ao poder foi de uma maneira tão plastradora que as empresas de comunicação, por mais que a gente tivesse um currículo, uma história, né, de trabalhos já importantes, elas nos fecharam as portas. Então, eu bati em muitos lugares e tal, e estava carimbado como um cara que... E se soube, tal, que houve mesmo ação da Presidência da República para ninguém dar trabalho para a gente. Nós haveremos sim, minha gente, de reconstruir o nosso país para recuperarmos a confiança no seu verdadeiro destino. A partir de um determinado momento, o patronato, que era francamente entusiasta do Collor, deixou de ser um empecilho, digamos assim, para que os jornalistas pudessem exercer na plenitude a sua profissão. Eu acho que o patronato meio que desiste do Collor quando ele começa a tomar algumas medidas que podem ter irritado essas pessoas, né? Mas quando começou a campanha do impeachment, o que houve de manipulação de informação, de forçada de barra, de ficção, isso aí pega o pessoal de Brasília que cobriu a campanha na época lá, chegou uma hora que você olhava e falava, eu não sei onde está a bandidagem, não sei de que lado que está. Eu pulei fora da campanha. O famoso apresentador Dan Harder, da rede CBS, tratou da decisão da Câmara e disse que o presidente Collor é acusado de se apropriar de milhões de dólares. Na rede ABC, a reportagem começa dizendo que Collor começou como se fosse o John Kennedy brasileiro, mas acabou como Richard Nixon. Diz que tudo começou com o irmão, conta a tragédia da mãe, e o senador Fernando Henrique Cardoso diz que é tudo uma mistura de novela com drama de Shakespeare. Olha, eu acho que, com exceção dos exageros previsíveis em ocasiões como essa, eu acho que as revistas e jornais brasileiros na ocasião fizeram o melhor jornalismo. Eu tenho dúvida disso, assim, com a experiência de quem foi porta-voz de um presidente que acabou sofrendo o processo de impeachment e com a experiência de jornalista que hoje está fazendo jornalismo, quer dizer, não tem compromisso algum com grupos políticos nem nada. E depois da autorização dada hoje pela Câmara dos Deputados para o processo contra o presidente da República, a palavra agora está com o Senado Federal. Com o amanhecer, chegaram os jornais do dia e muitos dos políticos aliados ao vice Itamar Franco. Demonstrar o total apoio foi fundamental, principalmente para os presidentes de partidos e vários governadores. Alguns políticos cogitados para o ministério também vieram continuar as negociações. Eu tenho que esperar a comunicação do Senado. Quando essa comunicação chegar, tudo bem. Até lá, nós temos que obedecer toda a norma constitucional. Ao anoitecer, com o placar pró-impeachment favorável, vários políticos começaram a chegar. O senador Pedro Simon veio abraçar o amigo e planejar o amanhã. Essa questão da moralidade, essa questão da impunidade não termina hoje. Nós temos a obrigação de ver no governo do Itamar o que ele vai fazer para que essas coisas não se repitam.
boa noite. Boa noite. O PT fez uma das pré-campanhas mais bonitas da história das eleições e não pôde mostrar para o eleitorado, que foi antes da eleição de 94, as caravanas da cidadania. A campanha de 94 foi a campanha mais difícil da minha vida. Eu vinha de 89, de um sucesso total. Eu era apaixonado pelo Lula, meu amigo, pessoa que eu gostava. E então era uma campanha que gerou grande expectativa na militância, porque você com 40% dos votos era uma coisa muito forte. Ou seja, falar que vai ter golpe é no mínimo uma insensatez. Eu acho que vai haver um golpe no Brasil e esse golpe vai ser a grande maioria do povo brasileiro pela primeira vez eleger, sabe, um candidato democrático e popular para poder fazer as reformas estruturais que tem que ser feitas no Brasil. O Lula tinha perdido a eleição de 89, tinha feito as caravanas da cidadania filmando no Brasil inteiro. Eu não sei a que custo, mas presumo que é um custo alto. E os adversários do Lula, acho que o PSDB principalmente, não queria que, vamos dizer, não temeu pela ida das caravanas da cidadania para o ar. E impôs uma restrição na lei que impedia a exibição de imagens externas, sob a alegação de que, olha, vamos fazer uma campanha mais simples, mais direta, sem truques, não tem imagem externa. Então aquilo complicou muito a nossa maneira de pensar o mundo e trabalhar, porque a gente demorou muito a encontrar meios de burlar isso e fazer as externas aparecerem em foto, imagem parada. A campanha de Fernando Henrique foi uma campanha, digamos assim, que tinha um desafio básico, que era colocar um intelectual empedernido, paulistão como ele, com cara de povo, né? Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. E o Nizam, que teve saques fantásticos ao longo da campanha. E aquele simbolismo, a linguagem da mão, do aperto de mão, né, foi recolhido exatamente da observação, das pesquisas que nós fizemos em diversos estados, exatamente para prever um enfrentamento de uma figura carismática popular, que era quem? O Lula, na época. E que tinha uma coisa notável na campanha dele, quem não se lembra do Lula, lá brilha uma estrela, era uma coisa espetacular. Aí o Fernando Henrique saiu do Ministério da Fazenda para ser candidato, lançou o Plano Real no Ministério da Fazenda. E eu fui em junho, eu fui para a campanha em julho, quase meio de julho, começo de agosto. Tem um monte de histórias que eu não deixei o Duda Mendonça entrar, que o Duda Mendonça queria entrar, que não procedem muito ao que aconteceu. O que aconteceu foi mesmo uma escolha de trabalho, política por parte da direção nacional do PT na época, que ele ficou muito magoado, porque... Aí o Lula me chamou e disse, o PT não aceitou fazer sua campanha. É um publicitário, Paulo de Tarso, que vai fazer a campanha. Agora eu queria a sua ajuda e tal. Aí eu tomei uma tuchada, né, que eu estava já embalado. Eu digo, tá bom, não tem problema, eu ajudo. Eu disse, então você faz uma coisa para mim, você vai procurar o Paulo de Tarso, disse que me ajuda, você faz com ele a campanha, conversa com ele. E eu fui tão idiota, estava de coração tão aberto, com tanta vontade, que fui lá procurar o Paulo de Tarso. Aí esperei uma hora, aí quando ele resolveu atender, ele me disse, depois até nós ficamos amigos, mas nesse momento ele me disse assim, Duda, você acha que eu vou botar a bola no pênalti e dá para você chutar?
Eu ia cair na real da minha idiotice. Eu digo, não, chute seu pênalti, mas cuidado, tem trave e tem goleiro. No dia 1º de julho, começou a circular o real. Em todas as pesquisas face a face e nas demais, a vantagem do Lula sobre Fernando Henrique ainda era significativa. Nessa pesquisa, eu introduzi uma questão às pessoas dizendo o seguinte, olha, com essa nova moeda, se a inflação de fato vier a ser reduzida e o senhor perceber isso até o momento da eleição, o senhor votará em Fernando Henrique Cardoso ou em Lula. E o Fernando Henrique já ganhava o segundo turno. Fernando Henrique, quer dizer, virou naquele momento o xodó da imprensa, o xodó dos veículos de comunicação, porque tinha sido o condutor de um plano econômico de muito sucesso. Fizeram dele o pai do Plano Real. O monstro da inflação, que corrói os salários, dispara os preços, concentra a renda e desestimula investimentos, tomou um tombo fenomenal. Segundo o IBGE, a inflação caiu das alturas de 48,24% em junho para rasos 1,40% em setembro. Mas quem é o mocinho que ganhou esse duelo? O príncipe encantado que dominou o dragão. Olha ele aí, é o real. Então, 12h30 do dia 1º, eu estava em Brasília, procurei o Sérgio Mota, que era o grande coordenador executivo da campanha, e disse a ele, eu digo, Serjão, era como ele era chamado, essa eleição já está resolvida. Ele trancou a porta e disse, pelo amor de Deus, não repita isso, porque temos que fazer a campanha toda e se as pessoas ouvem isso, vão ficar de salto alto. Durante muitos anos, nós não podíamos sequer sonhar com um Brasil melhor, porque qualquer sonho era destruído pela inflação que todos conhecemos bem. Agora que estamos conseguindo matar esse monstro que vinha nos destruindo há 30 anos, agora nós podemos sonhar. O preço do pãozinho está comemorando seu primeiro aniversário. Faz um mês que ele não muda. Feliz aniversário, pãozinho. Bom começo, Brasil. E nós entramos na campanha com 2 meses de real, já empatados, 36 a 36. Quando eu comecei a horário eleitoral, já tinha 36 a 36. A gente em curva descendente e ele em curva ascendente. Quando você tem tendências de opinião pública, a reversão é muito complexa. O primeiro programa é um negócio tão impressionante que o primeiro programa que eu já fiz o Lula dizendo eu não sou contra o real. Eu vou fazer o real mais social, o real voltado para mais pessoas. Estão dizendo agora que nós vamos acabar com o real. E nós não queremos acabar com o real. O que nós queremos é colocar mais reais no bolso do trabalhador. Porque não basta moeda forte, é preciso salário forte também. Conclusão, teve credibilidade zero, porque já estava rolando no meio do povo que o Lula ia acabar com o real. Era um pouco isso, o Lula vai voltar a inflação, vai acabar com o real. Por mais que a gente na televisão falasse que não, passava um sentimento de que aquilo ali na mão do PT não ia rondar, e era uma esperança do povo ter o dinheiro, a estabilidade, dinheiro estável, e como todo mundo sabe que a inflação é um imposto antipopular que acaba com o povo, etc. Tem político que está com medo de falar do real. Não sabe se fala bem, não sabe se fala mal, porque tem medo de perder voto. Todos os candidatos estão apoiando o Plano Real, menos eu. Alguns, como Lula, ficam em cima do muro. A posição do governador Leonel Brizola foi contra o plano antes e continua contra. Porque sabe, como diz o povo, quem tenta colocar um pé em cada canoa acaba caindo na água. E eu estou vendo pessoas que foram do governo até ontem e que não fizeram nada a não ser prejudicar o povo, dizendo que a partir de agora vão melhorar a vida do povo. O povo quis o presidencialismo porque quer um presidente que mande neste país. É um erro você querer impor a tua vontade para a população. Quando a população está com uma outra necessidade, uma outra vontade, ela vai tomar um outro caminho. É porque, de fato, você tinha um conjunto de boas notícias no Jornal Nacional, nos telejornais, de uma forma,
E a campanha, de certa forma, surfava sobre essas ondas de noticiário positivo. Essa onda de consumo também atingiu os aparelhos de som, geladeiras e fogões. A venda destes produtos aumentou 25% desde que a nova moeda entrou em circulação. Eu te pergunto, que comportamento uma emissora com a importância da Globo deveria ter diante de um fato de tamanha transcendência que é um plano econômico como foi o Plano Real? Não tem como você não dar tudo que a Globo deu. E tem como você esconder que foi o ministro tal, que foi o Fernando Henrique? Óbvio que todos os louros ali caíram para ele, não tinha outro jeito. Eu costumo perguntar o seguinte, quem foi o pai do Cruzeiro? Alguém se lembra da moeda Cruzeiro? Né? Alguém se lembra que era o ministro da Fazenda, do Getúlio? Né? Não, ninguém se lembra. Né? No entanto, foi aquele ministro da Fazenda, que eu agora, no momento, não me lembro. Mas a paternidade da criação do Cruzeiro foi do Getúlio, foi do presidente, né? Que aprova as decisões que os economistas tomam, que o ministro da Fazenda tomou. Mas, no caso do Fernando Henrique, foi tudo planejado. Ele virou o pai do real e não o presidente Itamar Franco, que aceitou implantar aquela decisão. Isso é um indicador claro da simpatia, de como foi construída a candidatura dele, milimetricamente calculada e com o apoio da imprensa. De novo, para segurar o Lula. Boa noite. As eleições passaram e a nossa tarefa é demonstrar que o discurso político que tentou tirar a confiança do povo no Plano Real, acusando de ser um plano eleitoreiro, nada tem a ver com a realidade. Essa é a primeira vez que falo em rede nacional de televisão para todo o país, desde que assumi o Ministério da Fazenda há um mês. E venho para reafirmar com toda a confiança que o Plano Real vai bem. E como vimos, está vencendo sem arranhões os discursos mais inflamados e demagógicos daqueles que apostavam no seu fracasso. Aí você pergunta, se fosse você ganhava? Não sei. Muito difícil de julgar coisas do passado. Mas, depois de eu conversando com o Lula, acho que foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Ele mesmo disse, não era o momento dele ainda. Ele não estava maduro naquele momento para ganhar aquela eleição. Uma coisa eu entendi, é que a esquerda nunca teve um programa de estabilidade econômica que ela se responsabilizasse o que tivesse funcionado no mundo inteiro. Não era valor para eles, para nenhum daqueles intelectuais, nem para os candidatos, nem para ninguém. O valor fundamental da esquerda era a distribuição de renda, a igualdade entre as pessoas. No pós-94 eu fiquei um ano deprimido de andar na sarjeta, assim, de não ter, de achar que eu fiz tudo errado, que o Brasil foi prejudicado por mim. Eu diria para você que o povo em 94 votou de maneira correta. Mas eu poder decidir isso dentro de mim, interiormente, levou um certo tempo até eu aceitar. Tanto que depois eu fui trabalhar com o Fernando Henrique com o coração limpo. O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou ao Palácio do Planalto no Rolls-Royce para o período de 1º de janeiro de 1995, subiu a rampa, onde 31 de dezembro de 1998, mãos dadas no parlatório, o presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, os senhores Fernando Henrique Cardoso e Marco Antônio. A partir dos anos 90, eu acho que as campanhas eleitorais elas foram muito influenciadas pelas campanhas presidenciais, em que houve um distanciamento entre o marketing político e a verdade da política, no sentido das causas, dos objetivos, das pessoas, dos movimentos, dos símbolos. Precisão, sincronismo, uma engrenagem perfeita, cada peça cumprindo a sua função. É assim que a máquina da prefeitura tem funcionado nos últimos 3 anos e meio. Por isso conseguiu ser tão eficiente. Mas atenção, na hora da reposição, use somente peças originais. Vote 11. Vote Pita. Todo mundo sabia que o grande sonho de Maluf era ser presidente da República. E aí eu disse, eu só tenho uma coisa para o senhor dizer. Eu tenho uma ideia. Agora é uma ideia que depende. Eu não conheço o Pita, o senhor conhece ele. Se o senhor aposta que ele será um grande prefeito,
Então tem um comercial aqui que vai ser uma bomba. Ele foi meu secretário de Finanças e meu braço direito. É um homem sério, preparado, trabalhador. Nele eu confio e por ele eu garanto. Veja bem, garanto tanto que peço a vocês, votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. E olhe que daqui a 2 anos pretendo ser candidato a governador ou a presidente. E aí então vou precisar muito do seu voto e do seu apoio. Na hora que foi pro ar, e ele disse aqui, foi uma bomba. O Pita subiu acho que 8 pontos e a gente ganhou a campanha, né? Uma campanha dificílima, 1%. O pessoal na época preconceituoso, disse, vai fazer campanha em São Paulo do negro, carioca, né? Com 1% não ganha nunca. O Duda Mendonça disse que ele gosta de trabalhar nas campanhas eleitorais com pesquisas quantitativas e qualitativas feitas diariamente. Isso é um sintoma que muito dificilmente de um político que age assim vai nascer um grande líder. O marketing político te cria a ilusão que você sempre pode reconstruir a realidade no dia de amanhã e com isso voltar a ser competitivo. Quando isso é um jogo perigoso, um jogo de vida ou morte. Toda vez que o candidato é de médio para bom, ele tem uma chance muito grande de ser reeleito. O placar calou a oposição, que acusava o governo de blefe. Como anunciavam, os governistas tinham votos de sobra para aprovar a reeleição. Resultado, 335 votos contra 17. O presidente Fernando Henrique acompanhou a votação da emenda pela TV. Ele estava junto com os ministros das Comunicações, Planejamento, Casa Civil e o secretário-geral da presidência. Logo depois do resultado, vieram aqui para o Palácio do Planalto cumprimentar o presidente pela vitória, muitos parlamentares, líderes, alguns governadores e o presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães. Deixou ferida, deixou rescaldo e não vai ser fácil, porque a gente sabe que o que se votou aqui foi uma emenda de interesse de quem exerce o poder. É um dos casuísmos que atrasa e envelhece a democracia brasileira. Quando você passou a emenda da reeleição e foi permitido que estar no poder, né? Enquanto também fazia campanha, isso para mim é uma delícia. Eu confesso a você que eu acho que o razoável seria o quê? Seria que pode reeleição? Pode, mas o cara se afasta ali 6 meses para usar menos ou usar minimamente a máquina, porque todos usam. O pessoal que cuidou da campanha de Fernando Henrique, que era o Nizam acabou pilotando, tomou uma decisão estratégica importante, tipo assim, não vou arriscar, não vou entrar em nenhuma trilha que eu não conheça, né? Foi conservador. Agora, mais do que nunca, a gente precisa de um comandante experiente e sereno, um pulso firme para conduzir o país da gente. Avança Brasil. Fernando Henrique, presidente. E fez bem sendo assim, porque apenas evitou ou conseguiu sair de certos ataques mais ásperos que o opositor de então, que era Lula, fez. Você já parou para pensar por que o presidente argentino quer tanta reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso? Ou por que o Bill Clinton aparece no programa dele batendo palma para ele? É porque o Brasil virou um país que importa tudo e produz muito pouco. Nós estamos importando arroz, trigo, milho, cacau. O governo que o presidente Fernando Henrique assume hoje é bastante diferente daquele que ele herdou há 4 anos. A inflação foi dominada, mas o Brasil teve que recorrer à ajuda financeira do FMI e
E o desemprego é o mais alto de toda a história, por causa das taxas de juros mais altas do planeta. O presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães, quebrou o protocolo e discursou. Dedo em riste, lembrou que o presidente assumira há pouco o compromisso de não ser apenas o gerente da crise econômica. Prometeu apoio do Congresso para ajudá-lo a superar a crise. É nosso dever fazer com que o Brasil vença logo esses problemas, essas crises, e entremos numa fase de desenvolvimento. No dia da posse do primeiro presidente reeleito da história do Brasil, a última palavra foi do Congresso. De Brasília, Maíla de Martino. Em janeiro, quando vem a mudança de câmbio, e o Fernando Henrique cai em descrédito total perante a opinião pública, eu recebi e-mails de leitores que falavam, poxa, mas eu brigava com meus vizinhos, dizendo que quem era a favor de mudar o câmbio era atrasado, seguindo o que o Fernando Henrique falava. O Fernando Henrique, um mês depois, ele falava, aí, aquelas pessoas que diziam que não podiam mudar o câmbio estavam erradas. Inacreditável. Então, para a opinião pública, ali desmorona o Fernando Henrique. E quando desmorona, os jornais, eles passam a ir atrás. Quando se tentou aquela CPI do fim do mundo lá, aquela CPI das CPIs, o episódio Caimã, o episódio Chico Lopes, né? Quando o ACM saiu, acho que foi a época, acho que o Augusto Nunes fez uma entrevista lá, essa entrevista é tão importante quanto a do Pedro Collor, induzindo a derrubar o Fernando Henrique, né? Era um governo que foi muito criticado a partir de janeiro de 99, que se tentou derrubar a partir de janeiro de 99, mas não tinha esse componente social, de preconceito social, que vem com o governo Lula. Em 2002, a gente tinha um programa, tinha uma aliança correto e era necessário para ganhar. E tinha um bom marketing necessário para ganhar. Isso tudo foi correto para ganhar. Sem isso, a gente não ganharia. A gente começou, no começo, com algumas resistências. O PT achava que eu ia esconder... O PT tinha uma visão que eu ia esconder o vermelho e ia esconder a estrela. E o meu maior sonho era trabalhar com a estrela, porque a estrela é uma puta de uma marca, né? Coisa de dizer que eu transformei o Lula no Lulinha Paz e Amor. Na verdade, assim, o Lula entendeu, isso o Maluf também entendeu, é o seguinte, que as pessoas não querem isso, você batendo nos outros na televisão falando mal, elas querem proposta. O que interessa é o seguinte, o que você vai fazer bacana para mudar a minha vida? Nós queremos dizer claramente de que vai acabar a moleza de banqueiro ganhar dinheiro à custa da miséria do nosso povo. Porque as pessoas que estão prometendo um futuro promissor não querem se responsabilizar com o passado. Até parece que o Brasil nunca teve governo. E o pouco dinheiro que tem, ainda o nosso presidente baixa a cabeça e vive fortalecendo e enchendo a barriga dos agiotas internacionais. Atenção, Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe. Comecei desde o primeiro dia trabalhando no segundo turno, ou seja, tentando quebrar a resistência daqueles que queriam uma mudança, mas tinham medo de votar no Lula. Então, cabia a nós quebrar aquela resistência. Então, a gente foi em cima desse público o tempo inteiro. Se cenas como essa tocam você pode até não saber. Mas com certeza, no fundo, você também é um pouco PT. Qual seria a diferença de um governo meu em relação ao governo do presidente Fernando Henrique? Para ser bem objetivo, a resposta é simples. Há duas áreas onde o meu governo vai ser totalmente diferente do atual governo. Nas pesquisas que a gente fazia, a gente percebia claramente que as pessoas não entendiam, né, como que ele, candidato do governo,
do mesmo partido do governo podia querer mudança. Existia, sim, na opinião pública, um desejo de mudança. Existia. Isso era fato. Agora, pelo fato de existir esse desejo, não significa que todo mundo tenha que falar da mudança. A mudança pode se dar em vários níveis. A nossa campanha teve a necessidade de fazer campanha negativa em relação a Ciro Gomes, logo na largada da campanha. A escolha daquele momento também foi fundamental. Se deixasse para fazer isso mais adiante, as intenções de voto do Ciro Gomes já estariam mais consolidadas. O Gomes agride todo mundo. Os políticos do PT são uns mijões nas calças, uns frouxos. Veja, tem um nojo do PFL, o Globo. Brizola é a fina flor do atraso, o Globo. Aqueles ataques só tiveram maior eficácia porque eles foram, de certa forma, reiterados pela exploração que a Free Media fez de declarações, de outras circunstâncias do então candidato Ciro Gomes. E era uma coisa absurda, era a equipe de televisão seguindo em todos os lugares, o que exige uma logística fenomenalmente cara e difícil. A equipe de televisão não era só seguindo, provocando em todo canto, em todo lugar. Né? Papel da Patrícia na sua campanha, eu devo ter respondido assim 2.700.000 vezes. Ela é meu amor, ela é maravilhosa, é uma parceira em todas as horas, porque é mesmo. Né? E pelas tantas, vaidade ferida, ademais, depois de dizer todas as coisas, dorme com o candidato. Pronto, virei um machista. Você alguma vez já disse que está morto de cansado? Ou que tomou um chá de cadeira? Com certeza você não está morto e nem moeu uma cadeira para fazer um chá. Pois é, o Ciro é como eu e como você. Ele fala o que pensa e às vezes usa uma força de expressão. Ele é tão parecido com a gente que é diferente dos outros políticos. Com certeza, não tivesse ocorrido aquilo, muito provavelmente teria sido ele e não Lula o vitorioso da eleição de 2002. Acabou dando certo, mas foi por milímetros. Foi uma conta milimétrica. Conseguiu derrubar o Ciro Gomes, mas quase se inviabiliza com a subida do Garotinho. Eu luto sempre para que o meu candidato não entre nesse jogo. Mas às vezes é muito difícil. Porque eles chegam no final, quando eles veem se aproximar a data e eles veem a chance clara de derrota, aí começa aquela turma, mas tem que bater. E ele acha que é batendo que vai aumentar as suas chances. E ele é um grande engano. Isso é um discurso falso, um discurso mentirosinho, digamos assim, dos marqueteiros. Olha, quando o cara ataca, perde, não tem nada disso. Quando o ataque é bem feito, é certeiro, ele desmonta, indiscutivelmente ele desmonta. Tô com medo. Faz tempo que eu não tinha esse sentimento. Porque eu sinto que o Brasil, nessa eleição, corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Eu procurei o pessoal do Lula e pedi para vir aqui fazer esse depoimento. Para dizer o quanto eu tô chocada com o uso do terrorismo, com o uso do medo, numa campanha para presidente da República do meu país. Na minha opinião, para o Serra, a eleição de 2002 não era uma eleição de tema, era uma eleição de pessoa. No fundo, era para dizer o seguinte, olha, tá bom, estamos todos de acordo sobre o diagnóstico a respeito do Brasil. E estamos mais ou menos de acordo sobre o que tem que ser feito. Vamos discutir agora quem é o cara que tem mais condição de fazer. Quem tinha um discurso mais espontaneamente ligado a isso era o candidato do PT, o Lula, que tinha toda a história, todo o histórico de vida e de luta da parte social. Então era um discurso que encaixava mais facilmente, né? Então não adianta um outro candidato também querer usar esse mesmo discurso se não é um discurso natural. Zé Serra, presidente, trabalho pra gente. O nome da mudança é emprego e o homem para fazer essa mudança é José Serra. Existia uma fala no plano de educação onde tinha um texto que ele vinha falando, depois levava para um ponto e ele dizia assim, e vou investir muito na educação, porque eu não quero que ninguém nunca diga a seu filho que ele não pode ser presidente porque não se estudou. Isso aí, quando ele leu, eu disse, não, isso eu não digo. Eu digo, gente,
E vamos lá conversar, porque está na hora de ver o seguinte, olha, você me chamou para eleger, não é isso? Então, vocês já fizeram 3 campanhas, acho que 3, e perderam. Então, nós estamos indo bem. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que é que tem aí dentro desse coração. Isso é importante você botar para fora. Aí ele gravou. Olha, quando ele chegou no final, eu já vi que ele travou os olhos cheios. E quando ele acabou de gravar, o estúdio inteiro ficou parado assim. Quando eu digo, corta, aí o pessoal... Ele olhou e disse, você é um filho da puta. Quem estava mais no jornal, quem mais discutia, quem mais debatia era o Duda do que o Lula. O Duda que explicava o que era o Lulinha, Paz e Amor. O Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era da antiga, fazendo um estilo diferente. Por que ele estava botando uma roupa? Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Ele tem que se vestir normalmente. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Quer dizer, o presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda. O Lula chega lá na hora e falava meia dúzia de coisas. O marqueteiro se tornou uma figura pública. E isso tem tudo a ver com a maneira high profile com que o Duda atuava e atua nas campanhas que ele fez. Ele foi trazendo para si o holofote. A própria revista Veja, que fez uma matéria contra o cosmeticismo na eleição, tem outra matéria do passado, que é o Nizam e o Duda abraçados na capa. Toda vez que alguém diz assim, não, vamos impedir que fulano use emocionalmente a televisão. Estamos dizendo o seguinte, que quem está assistindo televisão é bobo. É trouxa, que vai se deixar iludir. Ah, não, mas aquele comercial das grávidas, do Duda Mendonça. Bom, tá aí. Quantas pessoas acreditaram? Foi por isso que o Lula ganhou a eleição? É evidente que não foi. Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer para ele? Eu costumo dizer que eu acho que em muitas das campanhas eu fui mais terapeuta do que marqueteiro. Porque eu acho que você tem que descobrir o que as pessoas têm de dentro de verdade. E as pessoas nem sempre têm coragem de expressar a sua verdade. Talvez seja assim o meu maior mérito. Se perguntar qual é o seu maior mérito, talvez seja exatamente ganhar a confiança dele a um ponto de fazer com que ele tenha coragem e ousadia de ser ele mesmo. Então talvez se dissesse qual é o seu maior mérito na campanha do Lula, talvez tenha sido isso. O Lula foi o Lula na campanha. Mas dos 2 fatos que marcaram a minha vida e que cada vez que eu vejo a imagem eu fico emocionado, foi a grande Assembleia de 1979 e a grande Assembleia que nós fizemos aqui em abril de 1980. Eu fico imaginando o que é que não se passa na cabeça de uma pessoa que amanhece o dia e olha assim para a mulher dele, 55 milhões de pessoas votaram em mim. Esses caras se sentem muito próximos, é como se eles estivessem tocando Deus, né? Eles muito próximos assim da divindade. Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança finalmente venceu o medo. Eu sou muito intuitivo, né? E eu fiz um trabalho há muito tempo chamado Avatar, que é um trabalho, é um processo até americano, parece, de você criar seu futuro. E isso há muito tempo atrás. E eu me lembro que eu estava começando a fazer campanha. Um dia eu quero fazer uma campanha de presidente. A minha criação. Agora eu quero que ele ganhe e que seja um bom presidente para o povo brasileiro. Só me esqueci de pedir que não sobrasse merda para mim. Lembro uma entrevista que eu fiz com o Collor anos depois dele ter caído. Ele falou, olha, a pior coisa que eu fiz foi ter extinto o SNI,
Porque quando começaram a estourar escândalo, ele estourava em lugar que eu nem via. Nem sabia que... Ele tinha os esquemas dele, mas ele não tinha esse controle. Né? Agora, você imagina um partido grande, que nem o PT, chegando pela primeira vez ao poder, com todo aquele processo de aparelhamento do poder, e de repente você vê Valério e outros frequentando o Palácio. E de repente estoura o caso Valdomiro Diniz, que estava no Palácio. Ali naquela semana eu tive uma conversa com o ministro Tasso Genro, eu falei, ministro, vem uma campanha por aí que vai ser mais intensa que a campanha do impeachment. O deputado Roberto Jefferson, em certo momento, ele tornou-se o fiador da permanência do presidente Lula no cargo. No Conselho de Ética da Câmara, Jefferson deu vários nomes de colegas que teriam recebido dinheiro do empresário Marcos Valério e admitiu que recebeu 4 milhões de reais para o financiamento de campanhas de seu partido. O então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, não foi poupado. José Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Se o Roberto Jefferson, em algum momento, diz assim, não, eu acho que o presidente Lula podia saber. Pronto. Né? O caixão do Lula estava encomendado. Estou consciente da gravidade da crise política. Ela compromete todo o sistema partidário brasileiro. Em 1980, no início da redemocratização, decidi criar um partido novo, que viesse para mudar as práticas políticas, moralizá-las e tornar cada vez mais limpa a disputa eleitoral do nosso país. Acho que o Lula esnobou o Congresso durante muito tempo, ali durante os 2 primeiros anos, assim como o Collor também o fez. E os caras vão afora, não tem jeito, isso é da natureza humana. O Congresso não é o Congresso dos sonhos de nenhum país, né? Mas é o Congresso que nós temos. A democracia é o pior regime que pode existir, com exceção de todos os outros. Né? Quer dizer, e o Congresso é uma coisa, é um instrumento da democracia. O livro diário da A CPI é a única oportunidade em que as coisas vêm à tona. Você vê e liga, o cara fala do fulano, fala do Beltrano, coisa que os jornais não mostram, se o cara é importante, é governador, quer dizer, e ninguém fica sabendo. De repente vem uma CPI e vem tudo para fora. Surpresa logo na chegada de Zilmar Fernandes ao Congresso. Junto com ela veio o sócio Duda Mendonça, que também se ofereceu para depor. Primeiro foi a CPI porque eu quis, não mandaram me chamar. Fui lá e falei a verdade. E se eu tivesse feito com a maioria das pessoas, não tinha nada para mim. Então eu fui numa ingenuidade de que você chegar e abrir seu coração e falar a verdade, é aquele ditado, quem fala a verdade não merece castigo. Não, quem fala merece castigo em dobro. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de Caixa 2. A gente sabia disso, inclusive. Alguma vez foi colocado pra gente, a gente não tinha opção. Eles disseram que receberam em dinheiro da SMPIB R$1.400.000. Além disso, cerca de 10 milhões de reais foram depositados numa conta da empresa de Duda, na agência do Banco de Boston, nas Bahamas. Ele, como empresário, um homem conhecido como um excelente profissional, ele tem uma frase incrível, que ele disse, recebi lá fora sim, agora recebi porque senão não receberia. Em alguns momentos a mídia trabalha com tese. Ela trabalha com uma vontade e uma tese, que quer que os fatos comprovem, que os fatos confirmem. Então, eu acho que ela bota, por exemplo, ela botou o PT e o governo Lula no foco. E tem uma tese. E aí o noticiário é para confirmar essa tese. Eu acho que isso, às vezes, é complicado.
Não cobre de um jornalista precisão, exatidão da informação. Essa não é a função dele. A função da imprensa é espicaçar a sociedade. A imprensa é o nervo exposto da sociedade. Quantas e quantas imprecisões foram cometidas na questão do mensalão? Mas não pense o caso isolado. É no seu conjunto. Foi graças a essa soma de erros, acertos, provocações, que a sociedade reagiu e criou o fato político. Agora, o que acontece? Então, a CPI dá em pizza. Normalmente, não. O que acontece é o seguinte, é que como a CPI ela é muito badalada, ela está no jornal toda hora, e o parlamentar discute, bate, prender, matar, não sei o quê, quem está assistindo fica na impressão de que vai todo mundo para a cadeia. E a CPI não pode botar ninguém na cadeia. O que a CPI faz é alimentar os fatos e provar os fatos. Se os fatos são graves, pode caçar o presidente da República, como caçou o Collor. Cada brasileiro. Eleições diretas quando? Não será uma vaga à presidência da República. Não aceito pergunta de jornalista. O sistema te puxa e depois te repele. Eu acho que aconteceu um pouco isso com o PT. De uma certa maneira, houve ilusões, houve, vamos dizer, ingenuidades e erros, equívocos que o PT não podia cometer, porque viria a cobrança com juro e correção monetária. Essa campanha de 2006 trouxe uma novidade também, o seguinte, que ficou relativizado a força dos grandes veículos de comunicação. Havia um folclore que estabelecia o seguinte: ninguém resiste a 1 minuto de Jornal Nacional. Todo mundo era desmontado. Boa noite. O retrato mais nítido do escândalo do dossiê foi divulgado hoje ao Brasil, 2 semanas depois da prisão de 2 petistas num hotel de São Paulo. A Polícia Federal confirmou que as fotos são verdadeiras e quer saber agora quem entregou à imprensa o material. Lula, o PT, sofreram 18 dias de ataques super agressivos e ácidos relacionados com aquele montoeira de dinheiro. E nada aconteceu a ele. Contra políticos tucanos. O espectador de 2006, se a gente pode dizer, o espectador brasileiro, é bem diferente do ponto de vista de apreensão e de processamento do conteúdo e da forma da comunicação política do que eu era 17 anos atrás. Por quê? Porque ele foi educado para a percepção e análise da comunicação política. É uma tentativa de influenciar o processo eleitoral brasileiro e tentar reverter uma tendência irresistível do presidente Lula à sua reeleição no dia 1º de outubro. A campanha de 2006 de Lula foi uma campanha conservadora. E foi certo que fosse assim. Foi o João Santana que comandou ela, outro baiano. E aí ele foi certíssimo, absolutamente certo em conduzir a campanha daquele jeito. Ele praticamente ignorou o Alckmin. Flashes, sorrisos e uma cadeira vazia. 3 candidatos prontos para o exercício da democracia, o debate. O quarto, o presidente Lula, só avisou que não iria às 7 da noite. Sendo assim, a cadeira reservada para o candidato Lula permanecerá no cenário. Se estivesse com ele, eu ia fazer força para ele. Eu acho que as pessoas querem isso, entendeu? E eu acho que se eu estivesse lá, eu faria força para ele. Acabou o resultado sendo muito melhor, ele tem uma vitória no segundo turno muito mais ampla
do que uma vitória apertada no primeiro turno que seria. Então eu acho que politicamente acabou sendo muito melhor. Ele foi para o segundo turno e teve uma vitória folgada, com uma maioria enorme. E se ele ganha no primeiro turno, ele ia ganhar sem uma legitimidade. Não, acho que Lula tem uma coisa muito, ele tem uma estrela muito grande. Sabe, a estrela dele é maior do que o dele. É Lula de novo, com a força do povo. É Lula de novo, com a força do povo. A chuva deu trégua e permitiu que o presidente desfilasse em carro aberto. Quando passou assinando, Lula encontrou uma esplanada dos ministérios com pouca gente, que em nada lembrou a multidão que veio para a posse em 2003. Esse negócio de governar é difícil, complicado. Não existe anjo. E esse negócio de escolher quem presta e quem não presta é um trabalho da população. Porque todos se mostram maravilhosamente belos. Todos. E todos são eleitos pela população. A política não é um produto. A política é uma causa, é um objetivo. Você é feito por seres humanos, é feita com alma, com razão, com paixão. O que dá as cartas são os políticos, não são os publicitários. A comunicação política pode muito, mas não pode mais do que a política. Eu tenho convicção de que expor os intestinos desses financiamentos, expor a maneira como acontece, é positivo para o cidadão brasileiro. É importante que o cidadão brasileiro saiba como são feitas suas campanhas eleitorais. Combinar igualdade social, liberdade, democracia, republicanismo, né? E você construir sociedade de pessoas felizes é um desafio monstruoso. O que se chama hoje de marketing político, né? Quando o jornalismo e quando a publicidade chegam à política em várias etapas, e nessa etapa que nós estamos vivendo, que se chama de marketing político, ela chega e se exige dela uma sofisticação muito maior. Então isso se chama marketing político, é a adaptação à linguagem que não nasceu na política, mas se a política não acompanha, ela não consegue disputar a atenção da opinião pública com os meios de comunicação, com a publicidade.
15 de novembro, no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. A liberdade no horizonte do Brasil. A apuração desde as primeiras urnas refletia no nome de Getúlio Vargas a preferência do eleitorado brasileiro. Tu és a glória e a esperança do Brasil. O marketing político no Brasil, ele é tão antigo quanto o Brasil, né? É conhecido as excelências de trabalhos de marketing que foram feitos por Getúlio Vargas, pro próprio Jânio Quadros, com Varre Vassourinha, que é um clássico de comunicação política, né? A construção da imagem passa pelo veículo onde ela está construída. Num comício onde você tem um microfone pouco sensível e uma transmissão muito ruim, o som muito ruim. Então você tem que falar devagar e dar as pausas. Povo brasileiro. Uma fonte de informações. Existem eleições que versam sobre temas. Existem eleições que versam sobre pessoas. A primeira batalha de qualquer eleição é pela agenda. Qual é o tema da eleição? Essa é uma batalha subterrânea entre as campanhas e não é claro nem para a imprensa e nem para o eleitor, nem para o telespectador o que está em jogo ali. A comunicação política, ela tem um papel para o bem ou para o mal, sempre teve, sempre que houve política, né? Ao lado do Maquiavel, ao lado do Napoleão, ao lado do Stalin, sempre houve uma pessoa que pensou essas coisas. Quando você vai para uma campanha eleitoral, você tem que encarar a campanha eleitoral como um enfrentamento político de concorrentes e não de inimigos. Política não é a continuação da guerra por outros meios. Política, ela não pretende eliminar o outro lado, não pretende destruir, ela pretende ganhar. A política tem que ser hegemônica, não no sentido da destruição. No Brasil é selva completa. A campanha presidencial é absolutamente selvagem. Não há limite, não há escrúpulo. Política é um jogo estratégico, é um jogo sem regras. Então, quando o comício. O segundo ponto era uma assessoria, vamos dizer assim, de imprensa, notadamente do rádio. Grandes políticos usaram rádio com uma competência enorme para destacar dois. O Brizola mesmo, né? O Lacerda, para falar um pouco aí da geração que vem como referência a minha geração. E a linguagem do rádio é uma linguagem forte, é uma linguagem onde se grita, onde se fala alto. Nós da UDN e vós do PCD, vós não representais mais os PCDistas odientos de 1954. A outra coisa, que era também muito comum, era a formação de grupos simpatizantes que tomam, como se fosse hoje, diretórios e comitês locais, regionais, que tomavam conta da campanha. Eu me elegi vereador e deputado no Rio Grande do Sul. A tradição normal era não gastar nada na campanha. Não tinha nenhuma figura dessa que você falava, que na época não tinha espaço de rádio, nem espaço de televisão, não tinha nada disso. Então, não sabia o que era marketing político, coisa que valha. A campanha era a campanha. No meu caso, eu nunca gastei nada em campanha.
Se a gente pegar as biografias de políticos, os livros sobre campanhas, os livros de um modo geral, eles são silenciosos em relação ao uso do dinheiro nas campanhas eleitorais, né? Você pega as biografias. Todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado sombra. Todo ser humano. Cabe a você, numa campanha, a ressaltar o lado bom e tentar neutralizar ao máximo o lado ruim. Os marqueteiros gostam muito de se vender a sua própria arte, né, digamos assim, se isso pode se chamar de arte, imaginando operações fantásticas, um business plan. E, na verdade, não acontece. As coisas são mais casuais do que a gente pode imaginar. O meu material de trabalho é com a mídia livre, com a imprensa. Como em qualquer profissão, os profissionais de comunicação trabalham em troca de uma moeda. A moeda no jornalismo é a informação. Você tem que montar com a imprensa uma relação de confiança, de tal maneira que você se torne importante para ela, porque você é... Leio. Estamos aqui mais uma vez. Ou seja, a adequação ao veículo. Então, do Getúlio Vargas a Lula é apenas uma adequação à linguagem do meio. Os jornais eram partidarizados, né? E isso tornava os jornalistas partidarizados, né? A tribuna da imprensa era lacertista, a última hora getulista, e deixavam claro, de uma maneira geral, a sua simpatia. Eu queria perguntar a Gregório Fortunato, como chefe da guarda pessoal do ex-presidente, a quem ele devia direta e imediatamente obediência nessas funções? Não aceito pergunta de jornalista. Coronel Scarpa. Então eu, Coronel Scarpa, vou perguntar ao Gregório, a quem devia, como chefe da guarda, imediata obediência? É o chefe da Casa Militar e é o presidente da República. Nesta época, três fatores, três atividades, digamos assim, podiam ser considerados o carro-chefe das campanhas. O primeiro deles era a ação do candidato, a presença dele através dos